Olá, sou o pastor Isaías e hoje eu quero comentar com vocês a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical do dia 15 de dezembro de 2024, que fala sobre a promessa de provisão. O textual diz: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mateus capítulo 6, verso 25, a parte A do versículo. Depois a verdade prática nos diz: O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Dentro disso, né, nós temos aqui a lição de hoje, né, ela mostra e tem alguns objetivos. Conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Dois, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal, da ansiedade que assola o mundo e explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Com isso, na sinopse do tópico 1, diz assim: olha, o Senhor provê as necessidades básicas de toda a criação, sobretudo do ser humano em sua tricotomia. Então, nós podemos entender que o que Deus provê, né, essa provisão de Deus, ela é completa, tanto no corpo, na alma, quanto no espírito. E isso, entendendo isso, nós podemos descansar no Senhor. Mateus, que eu acabei de falar, no versículo 25, no capítulo 6, 25, fala isso, né? Eu lhe vos digo, não se preocupe com a sua vida, com o que comerão, o que beberão, e nem com o corpo, com o que vestirão. Não vale a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Aqui fala sobre essa necessidade física. Nós, como seres humanos, precisamos nos alimentar, nós precisamos de água, precisamos de abrigo, de sono, saúde física, tudo isso é importante e necessário. Mas aqui a Bíblia, Mateus, né, escrevendo, ele diz que não andeis ansiosos por isso, né? Que as pessoas às vezes ficam preocupados, mas o que a gente precisa entender é que nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, nós precisamos ter a nossa vida nas mãos de Deus. Porque quando nós temos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Quais são as nossas necessidades, principalmente nesse caso, as necessidades físicas nossas. Isso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no livro do Êxodo, nós vemos ali Deus, ele provendo ali, naquele momento em que a nação de Israel estava sendo liberta do Egito, e ali pelo deserto, Deus os sustentou, ou seja, Deus, ele sustentou a nação de Israel naquele deserto, provendo a eles, fala que até mesmo as roupas que eles vestiam não se desgastaram, o maná que caía do céu para que eles pudessem comer, também alimento, carne, e eles comiam carne à vontade, ou seja, Deus, ele realmente supriu as necessidades daquele povo no deserto. E não é diferente nos nossos dias. E aqui essa interpretação diz, né, que Deus proverá as necessidades físicas se buscarmos primeiro o reino de Deus. O que acontece, às vezes, as pessoas se preocupam, tentam resolver da sua maneira, do seu jeito, e às vezes até mesmo se desesperam, porque não vê solução e não consegue realmente solucionar esses problemas, né, que às vezes, por falta de emprego, né, até mesmo saúde, e Deus, quando nós colocamos nas mãos do Senhor as nossas ansiedades, Ele cuida de nós. Mesmo na escassez, Deus vai suprir as nossas necessidades. Mas o que mais interessa e é importante, você ter fé. Crer que existe o um mundo espiritual. Deus, ele realmente não criou o ser humano e o deixou aqui na Terra. Deus, ele cuida de nós. Deus, através do Espírito Santo que está conosco hoje, ele intercede por nós. E até mesmo nós não, em alguns momentos, nós até mesmo não conseguimos nos expressar direito, mas o Espírito Santo nos ajuda.
e faz com que todas essas necessidades elas sejam conhecidas diante de Deus. Mas não só isso, né? E aqui a lição fala sobre a provisão de alimento diário, como eu já citei, né? Lá o citei sobre a passagem de Israel, né, no deserto, né? Que Deus supriu ali a nação de Israel, e não é diferente nos nossos dias. Também, né, provisão de vestimenta, comentei sobre a vestimenta que ali, né, até mesmo eles passaram aquele tempo todo no deserto e as suas vestimentas, né, foram preservadas. E quando nós falamos aqui do auxílio teológico, fala assim, olha, a providência divina. Deus não somente preserva o mundo que ele criou, como também provê as necessidades de suas criaturas. Deus não apenas simplesmente criou e deixou para que o ser humano pudesse aqui sobreviver sem a sua ajuda. Não, Deus, em todos os momentos, ele está conosco, mesmo quando aconteceu, que nós sabemos no capítulo 3, que o pecado entrou no mundo. Mesmo assim, né, com ali as dificuldades que vieram através desse pecado, mas ele não deixou e não deixa de nos acompanhar todos os momentos. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações, proveu alimento aos seres humanos e animais. Depois do dilúvio, destruir a terra. Deus renovou a sua promessa de providência com essas palavras: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Na Gênesis, no capítulo 8, no verso 22. E vários salmos dão testemunhos disso, né? Da bondade de suprir a necessidade de suas criaturas. Salmo 104, verso 145. E o mesmo Deus que revelou a Jó o seu poder de criar e de sustentar, né? Que está registrado em Jó. É importante você fazer essa leitura, Jó 38 até 41, registrado na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 105. Então, faça essas leituras para que você possa ter realmente embasamento de ensinar, né, que Deus, ele provê mesmo o alimento diário, Deus, ele provê a vestimenta, e não é necessário nós ficarmos ansiosos por esta ansiosidade, ou ficar ansioso, nós, com o dia de amanhã, o que será o dia de amanhã, vai nos trazer uma grande preocupação. Então, a necessidade física, Deus supre. Também, quando falamos ali das necessidades emocionais, né, sociais, isso está relacionado com a alma, né? Nós temos lá o amor, pertencimento, segurança emocional, propósito, significado, autoestima, tudo isso está relacionado à alma. E um texto bíblico diz assim, olha, em João 4,18, não há temor no amor, antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor traz consigo o castigo. Aquele, pois, que teme não é perfeito no amor. Interpretação: o amor de Deus e o amor ao próximo são fundamentais para a saúde emocional. Muitas pessoas estão aí sofrendo, por quê? Porque estão emocionalmente desequilibrados, emocionalmente tendo dificuldades até mesmo de adorar a Deus, de entender que a solução, né, para este mundo está em temer a Deus, amar a Deus e sempre ter a sua vida nas suas mãos, e também ter este relacionamento intrapessoal que também faz parte, né? Amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Perdão, aceitação, encontrando segurança na presença de Deus e no seu amor incondicional. Tudo isso está relacionado à alma, né? Depois, por último, aqui fala sobre essas necessidades espirituais relacionado ao espírito, ou seja, nós, como seres tricotômicos, nós temos o nosso espírito, e esse nosso espírito, ele precisa estar em conexão com o Espírito de Deus. Estando em conexão, nós vamos entender o verdadeiro propósito de Deus, nós vamos entender que Deus cuida de nós de forma especial, ele nos acompanha em todos os lugares aonde nós estivermos. De João 4:24, Espírito, e os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A necessidade espiritual é suprida através de um relacionamento genuíno com Deus, expresso em oração, uma vida de oração. Depois,
estudo da Bíblia ou da palavra de Deus, adoração e obediência à sua vontade. A solução é buscar a intimidade com Deus, reconhecendo-o como Criador e o centro de nossa existência. Então, essa interpretação muito importante que, quando nós, né, entendemos que esse nosso espírito, ele precisa estar intimamente ligado ou relacionado com Deus, nós procuramos buscar a solução dos nossos problemas e deixar as mãos de Deus. Nós procuramos nos orientar a nossa vida, deixar a nossa vida ser orientada pelo Espírito Santo de Deus. Esta conexão faz com que a gente entenda que nós precisamos única e exclusivamente de Deus. E é através da oração, é através da santificação, é através da nossa dedicação à obra de Deus, ao nosso compromisso que nós temos com o Senhor. Fazendo isso, né? Deus é Espírito. Aí importa, né, que os que adorem em espírito e em verdade. Nós devemos chegar com confiança na presença de Deus, certo de que Ele está pronto para nos ouvir, certo de que Ele pode resolver os nossos problemas, certo de que Ele vai prover aquilo que nós estamos necessitando, se em todos os âmbitos, seja de ordem física, seja de ordem espiritual, seja algum problema com a alma, né? Esse nosso relacionamento intrapessoal. Então, tudo isso, né? Entre pais e filhos, entre esposa e esposo, entre o nosso lugar onde nós trabalhamos, os nossos relacionamentos dentro do lugar onde nós trabalhamos, também até mesmo dentro da igreja. Então, tudo isso, né? Se nós deixarmos nas mãos do Senhor, Ele realmente vai suprir todas essas nossas necessidades. O auxílio devocional, ou seja, ali no sinopse do tópico 2, diz assim, olha, a ansiedade é um mal global na atualidade. Entretanto, assim como nas enfermidades de ordem física, através de Jesus e da sua palavra, também podemos obter a vitória sobre ela. O auxílio devocional fala assim, ó, Jesus não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. E aí tem alguns textos, né? 2 Coríntios 12, 14, 1 Timóteo 5 e 8. O que ele realmente reprova aqui é a ansiedade ou a preocupação angustiosa da pessoa, revelando sua falta de fé no cuidado e no amor paternais de Deus. As palavras desse versículo contêm a promessa, ou seja, Ezequiel, capítulo 34, verso 12, 1 Pedro 5, 5 e 7, diz assim, olha, e todos os seus filhos, nessa era de aflições e incerteza, no mundo, Jesus disse, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, como homem, realmente, ele passou aqui alguns momentos difíceis, e até mesmo isso que nós estamos falando, né? Que quando Jesus foi tentado ali no deserto, o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem. Jesus estava com fome, 40 dias ali no deserto, mas ele pôde dizer, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra. Então, ou seja, além da necessidade física naquele momento, Jesus também pôde dizer que a palavra de Deus, ela nos sustenta, é a provisão para a nossa alma, é a provisão para o nosso espírito. Deus prometeu tomar as providências para nosso alimento, vestuário e demais necessidades. Não precisamos nos preocupar nesse sentido, mas fazer a nossa parte. Viver para Deus e deixá-lo reinar em nossa vida, certos de assumir a plena responsabilidade por uma vida totalmente entregue a Ele. Mais uma vez, está lá, né, na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1397, se você quiser aqui, e é importante sim fazer essa leitura e se aprofundar para que você possa dar uma boa aula. No tópico 2 diz, olha, somos seres integrais, corpo, alma e espírito. A provisão das necessidades emocionais. Nós precisamos, sim, de ter, né, Deus tendo conosco, nos ajudando em todas estas áreas da nossa vida.
Necessidades intelectuais, ou seja, a alma e o espírito, conhecimento, aprendizado, crescimento pessoal e criativo, né? Provérbios 2:6 diz, porque o Senhor concede a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Isso tudo, né? Essa provisão desse conhecimento, desse aprendizado, desse crescimento espiritual, da criatividade, ela vem de Deus. É uma relação em que existe entre a alma e o espírito, e ali diz, não, Deus é a fonte de toda a sabedoria e conhecimento. É buscar o conhecimento de Deus através do estudo da Bíblia. Se você não buscar, se você não estudar, se você não se dedicar ao estudo da palavra de Deus, lógico que você vai ficar realmente ansioso, preocupado, não vai entender realmente os propósitos de Deus para a sua vida, não vai entender que tudo Deus pode suprir, tudo Deus pode fazer por nós, mas precisamos sim estar com as nossas vidas nas mãos do Senhor. O crescimento intelectual contribui para o crescimento espiritual. Quanto mais você consegue, né, ler, interpretar, estudar, também você consegue alimentar a sua alma, né? E isso faz com que você se desenvolva pessoalmente. Aqui agora, né, quando a gente fala de ansiedade, uma correlação, né, e soluções bíblicas, diz assim, olha, preocupação excessiva, pensamentos constantes e intrusivos sobre o futuro, problemas financeiros, saúde, relacionamentos e etc. Quem não tem esses problemas? Lógico que todos nós temos problemas, né? Pensamentos constantes sobre o futuro. O que será o dia de amanhã? Né? Nós começamos a pensar sobre o nosso futuro, né? O futuro da nossa família, o futuro da igreja, o futuro do nosso país. Realmente, nós nos preocupamos, mas aqui ele fala sobre esses pensamentos constantes, intuídos sobre ou seja, excessivo sobre esses problemas. E ali, né, no Mateus 25, novamente, do verso 34, fala isso. Né? Interpretação, Jesus nos exorta a não nos preocuparmos excessivamente, porque isso vai trazer realmente uma ansiedade. Isso realmente vai trazer uma preocupação excessiva, que muitas vezes extrapola o limite, às vezes extrapola da nossa alçada, mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós começamos a confiar em Deus de que todas as coisas, tudo é possível para Deus. Não existe nada impossível para o Senhor. Vemos isso, né? Nós vemos isso em vários textos bíblicos no Novo Testamento sobre milagres que Jesus realizou, e também quando nós nos propomos a fazer realmente a vontade de Deus, e Deus vai suprindo todas as nossas necessidades. A solução é confiar na providência divina e priorizar a busca do reino de Deus, reconhecendo que ele proverá as necessidades. Então, isso é muito importante nós entendermos isso, porque se nós não entregarmos a nossa vida ao Senhor, se nós não colocarmos tudo nas mãos dele, deixarmos ele a par de tudo, porque ele sabe de tudo, mas o que ele quer é que nós venhamos a expor a ele todas as nossas necessidades através da oração, porque é através desse falar com o Senhor, como já lemos ali em cima, Deus é Espírito, então esse Espírito, né, de Deus, ou seja, o nosso Espírito precisa se comunicar com o Espírito Santo de Deus, para que ele nos ajude, que ele nos oriente. Ele quer de nós isso, que nós venhamos a falar para ele. Ele já sabe, mas precisa que nós venhamos a nos expressar, pedindo a ele a ajuda, e isso que é realmente que ele quer de cada um de nós. No Salmo aqui 23:4 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Este é o mal, né, que nós hoje muitas vezes nos assola, o medo, a insegurança pelo dia de amanhã, o medo até mesmo de sairmos da zona de conforto. Então, ó, sentimento constante de medo, insegurança, falta de controle sobre a vida. Né? Então, isso tudo faz com que venha a ansiedade tomar conta de nós.
Mas ele diz, olha, mesmo em situações difíceis, a presença de Deus traz conforto e segurança. A solução é confiar na proteção e no cuidado de Deus, lembrando-se de sua presença constante em nossas vidas. E aqui, né, no tópico 2, falando tudo também sobre essas referências que estamos falando, ele diz, né, somos seres integrais, a palavra de Deus que somos corpo, mas também alma. Nesse sentido, além dessas necessidades físicas, temos necessidades emocionais, alguns textos bíblicos, Marcos, né, Cantares, enfim, referências que é importante se fazer, né, ler, né, ansiedade no mundo, o mundo todo está aí, se nós formos ver aqui, fala sobre a Organização Pan-Americana de Saúde, falando que como isso tem esses transtornos de ansiedade no mundo todo, e ele chega a citar aqui, olha, 300 milhões de pessoas com transtornos, 300 milhões de pessoas no mundo, e o Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, afeta 18,6 milhões de pessoas. Então, ansiosos do que será o amanhã, ansiosos de, às vezes, medo, insegurança, que é o que aqui nós estamos comentando, né? Filipenses 4:6 diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, que é o que nós estamos comentando, né? Tudo nós devemos entregar nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que todas as nossas ansiedades, através da oração e súplica, e até mesmo com ações ou com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Falta de paz, agitação interna, inquietação, dificuldades em relaxar e encontrar tranquilidade. Pessoas que chegam em casa, muitas preocupações no seu dia a dia, não conseguem dormir, não conseguem se relaxar, não conseguem almoçar tranquilamente, não conseguem jantar tranquilamente, não conseguem se concentrar até mesmo numa leitura, e muito menos na leitura da palavra de Deus, e isso traz uma ansiedade muito forte, ou seja, essa falta de paz interior. E Jesus diz: deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz que Jesus traz é diferente. Não é uma paz momentânea, não é uma paz simplesmente superficial, mas ela é completa. Ela trabalha justamente na nossa alma e no nosso espírito, nos trazendo, na verdade, paz interna. E ali a interpretação diz, olha, a oração e a súplica a Deus são meios de encontrar a paz e a tranquilidade. Mais uma vez, é buscar a Deus em oração, expressando preocupações e agradecimentos, recebendo a paz que Ele oferece, que transcende a compreensão humana. As pessoas até mesmo não entendem como pode viver no mundo tão difícil que nós estamos vivendo, no momento tão caótico que nós estamos vivendo neste mundo. Mas, quando nós temos Jesus, quando nós temos uma vida de oração, quando nós procuramos nos dedicar, santificar a nossa vida, nós temos paz com Deus. E esta paz com Deus, ela é refletida para as pessoas, e as pessoas até mesmo procuram entender como nós somos, ou como nós agimos no momento, às vezes, até mesmo de dificuldades. Fala sobre aqui, olha, a irritabilidade e impaciência, dificuldades em controlar a raiva, frustração, impaciência com os outros e consigo mesmo. Então, olha só o que a ansiedade provoca. E Gálatas 22 diz, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós temos Jesus dentro de nós, o fruto do Espírito, ele aflora. O fruto do Espírito, ele faz com que todos esses sentimentos de raiva, frustração, impaciência com os outros e até mesmo consigo mesmo, elas caem por terra, porque Deus, ele controla o nosso ser, a nossa alma, o nosso espírito, até mesmo o nosso corpo. Inclui a paciência ou o domínio próprio.
é buscar o Espírito Santo para desenvolver essas virtudes, permitindo que ele transforme o caráter e ajude a controlar as emoções negativas. Jesus, né, nos seus últimos momentos aqui na terra, os seus discípulos preocupados, ele diz: eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Jesus estando conosco, nós nos sentimos seguros, nós procuramos desenvolver, né, porque não é fácil, mas desenvolver o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e ali diz mais, né? Contra estas coisas não há lei. Isso é somente Deus, através de Jesus, que pode dar a nós esse fruto do Espírito, né? Insônia e distúrbios do sono, dificuldades em dormir, sono leve e não reparador, porque a gente sabe que o sono é o momento que todas as informações que nós tivemos no nosso dia a dia, através do sono que é organizado, né? Isso é mandado para o nosso cérebro e aí eles são organizados através do sono. Quando nós estamos ansiosos, né, gera a insônia, os distúrbios do sono, e isso, né, Salmo 127, 2, é inútil vocês madrugarem, trabalharem até tarde, comerem o pão com tanto esforço, pois ele dá aos seus amados o sono. Se você está sem sono, se você está, na verdade, perturbado, não consegue dormir, você precisa realmente entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e realmente ele vai fazer com que você possa viver uma vida de paz. Não mais ansioso com o dia de amanhã, não mais ansioso em nenhuma esfera de sua vida. Diz a senhora: Deus concede descanso aos seus amados. É confiar na providência divina, é buscar o equilíbrio entre o trabalho e o descanso, reconhecendo a importância do sono para a saúde física e mental. Então, quando aqui, né, a solução para a ansiedade, ele diz assim, olha, a solução sempre está em Jesus, como eu disse. Nós precisamos buscar estar com Jesus através do Espírito Santo. A nossa vida tem que estar realmente nas mãos do Senhor. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais, que atinge, como aqui foi comentado, né? Diz, olha, de 18,6 milhões de pessoas somente aqui no Brasil e 300 milhões de pessoas no mundo. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação, é lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Então, aí vemos aí as clínicas, né? Os psicólogos, até mesmo que não são cristãos, né? Dando aí receitas ou dando diagnósticos, muitas vezes que muitos cristãos têm ido para estes lugares, têm frequentado esses lugares porque estão realmente doentes, mas que nós venhamos também a ter essa terapia com o Senhor, que possamos entregar a nossa vida ao Senhor e no mais Ele tudo fará. Como seres tricotômicos, além da necessidade, que é o tópico 3, físicas e emocionais, também temos carências espirituais, as quais, por meio do Espírito Santo, o Senhor também nos provê. O nosso Deus, concluindo, o Filho no seu Filho, Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, de emocional ou espiritual, pois Deus nos trata como pessoas inteiras e desta maneira somos convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixarmos de enfrentar os desafios, tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e a direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então, aqui nós encerramos essa lição, colocando aqui, né, todas as nossas ansiedades
nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós. Que Deus te abençoe e que possamos entender sempre, né, aquilo que Deus tem para fazer por nós, cuidar de nós de forma especial, e nós precisamos sim de deixar que Ele domine todas as áreas de nossa vida, e devemos nós sempre estarmos em contato com Ele, falando com Ele através da oração, tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Que Deus te abençoe.